Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre condomínio antissocial. Recentemente teve uma decisão na justiça que houve uma proibição de um condomínio antissocial de transitar nas áreas comuns do condomínio e a gente vai falar um pouco sobre isso. Priscila, você quer começar? Tem opção? Bom, é interessante colocar para vocês porque a figura do condomínio antissocial ela é muito explorada nos programas, nas aulas, nas lives, né? Como se fosse muito fácil caracterizar o condomínio antissocial e lidar com isso, né? Eu acho que só quem realmente já lidou com o condomínio antissocial sabe o quão difícil é agir nesses casos, né? Recentemente, se eu não me engano, final de novembro, a gente teve uma decisão liminar aqui na Justiça de São Paulo que permitiu que o morador fosse proibido de permanecer nas áreas sociais. Ele poderia transitar para sair do apartamento para a rua e da rua para o apartamento, né? Isso é um caso extremo, isso é uma exceção e precisa ser tratado como exceção. E precisa ter, o síndico precisa ter acompanhamento jurídico para saber como agir nesses casos. Então, eu acho que a gente deve falar a respeito disso, né? Nesse caso especificamente, a decisão foi concedida por um histórico de agressão do morador contra outros moradores e contra funcionários. Por inadimplência, ele já devia condomínio há bastante tempo. E também foi agressão, inadimplência, por mau comportamento mesmo nas áreas comuns, né? Com funcionários e com vizinhos. E hoje, se ele for visto na piscina ou na academia, ou o síndico, ou o porteiro, ou o zelador podem pedir para ele se retirar. Se ele não se retirar, chama a polícia, ele está descumprindo uma ordem judicial. Né? É uma medida extrema que não é fácil de se conseguir, né? A gente lida com isso direto, né? Com condôminos que a gente tenta caracterizar como antissocial, mas é muito difícil, né? Eu acho que é importante a gente colocar também a questão do... Como caracterizar esse condômino como antissocial, né? Quem de vocês quer falar um pouco sobre isso? Como isso pode ser caracterizado? Normalmente são condutas de forma reiterada, não é? De falta de comportamento. Aí você pergunta, que tipo de comportamento? Normalmente as convenções e os próprios regulamentos internos dos prédios trazem os direitos e as obrigações de cada um dos condôminos que resolveram morar naquele complexo condominial. Quando a gente fala de condutas que afrontem tanto a legislação quanto a convenção, tanto o regulamento interno, mas não é uma, duas vezes. Quando a gente fala de forma reiterada, são várias vezes. Um exemplo clássico, né? Moradores, eu digo moradores porque às vezes não é apenas um membro de uma unidade privativa, né? De um apartamento. Normalmente a família acaba também tendo um comportamento repetitivo e trazendo transtornos para outros vizinhos. Imagine só moradores que xingam os vizinhos de forma reiterada. E tem testemunhas, obviamente, tudo tem que ter prova, né? Não basta só achar, ele me xingou. Alguém viu? Tem testemunhas? Porque também tem essa, né? O morador é sempre agressivo comigo. Síndico, resolve aí. Resolve aí. Quem mais viu? Quem mais presenciou? Tinha alguma câmera perto que viu qualquer tipo de... por exemplo, pegar no braço, né? Que acontece, chacoalhar o outro, enfim. Tem que ter prova. Então, assim, o morador xinga o outro de forma reiterada. Tem várias provas, por exemplo, faxineiros estão passando e estão verificando. Consegue fazer por escrito, tomar nota por escrito de que ele presenciou, anotar o RG, o nome, e aí o condomínio vai se munindo de outras provas a respeito daquela determinada pessoa.
ali, quanto mais provas, mais pessoas reclamando daquele mesmo vizinho, é uma forma de se demonstrar que de forma reiterada ele está agindo em desencontro àquilo que se espera para o bem comum. Eu falei o exemplo de xingar, de ofender, pegar no braço, ser agressivo. Teve um condomínio que eu fui síndica, que lá tinha um problema de um morador, que ele tinha, a gente sabia que ele tinha problemas mentais, mas que efetivamente ele não havia sido interditado e frequentava as áreas comuns. E ele começou a fazer o quê? Começar a xingar mulheres, ofender mulheres, e assim, até que haja qualquer tipo de prova para o síndico começar a agir, as pessoas têm que relatar, têm que escrever, têm que formalizar. Não basta ser também algo verbal. Vim falar, o cara tá reclamando. Tá, quem é a pessoa, quando foi, como foi. E aí o que acontece? Nesse caso, o que a gente falava? Olha, a senhora tem que lavrar um boletim de ocorrência. E aí, com este boletim de ocorrência, você informa a administração interna, porque aí o síndico, munido de outros boletins de ocorrência, de outras provas e formas, ele consegue efetivamente ingressar com uma ação judicial para comprovar documentalmente, por testemunhas, que aquela pessoa age de forma antissocial, ou seja, aquilo que não é aceito pela sociedade e principalmente naquele condomínio. Inclusive, é interessante colocar que nesse caso que a liminar foi concedida, o condomínio social ele já chegou a ser preso 2 vezes, entendeu? Então... Tem histórico. E para você conseguir uma cautelar... como é que a gente pode fumaça falar? do bom direito, tem que mostrar... Você tem que ter o perigo eminente e a Sim. fumaça do bom direito, né? Ainda bem que você já me deu pra falar em português e não em juridiquês. Mas você precisa demonstrar que aquilo realmente é perigoso, né? Então, as agressões e a intolerância com os vizinhos já havia gerado 2 boletins de ocorrência e, de uma forma ou de outra, a questão da inadimplência... Uma hora ou outra ele vai perder o apartamento, porque, pelo que eu li, ele faz isso de propósito, né? Vocês acham que eu faço tudo errado, então realmente agora eu não vou pagar o condomínio. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente, exatamente. Ele com certeza não está sendo bem assessorado juridicamente. É complicado. Uma coisa também importante que tem acontecido muito nos condomínios, principalmente condomínios maiores, é a questão do tráfico de drogas, tráfico de entorpecentes dentro do prédio. E isso, por si só, já é um indício de salubridade muito pesado para toda a coletividade. Porque, veja, tem um caso que a gente conseguiu uma liminar num condomínio justamente por conta disso. O que acontece? O morador, filho de morador, ele recebia traficantes dentro do prédio para utilização de drogas dentro da área comum. E isso é óbvio, fica claro para os funcionários do condomínio, fica claro pelas câmeras de segurança, quando você percebe uma movimentação, vamos dizer assim, diferenciada. Quando isso começa a ultrapassar também o limite daquilo que seria tolerável, não é? Nada é tolerável, mas pra gente, se a gente não tem provas, você não tem como demonstrar. Como é que você vai mandar uma advertência, uma multa pra unidade, sem que você tenha lastro daquilo que você tá falando? É engraçado, a gente começa a agir como investigadores dentro do condomínio, né? A gente começa a se munir de provas pra poder agir de uma forma diferenciada, e muitas vezes os moradores não têm essa paciência que a gente imagina, né, que eles deveriam ter, porque não é fácil provar. Se nem para a justiça, imagine para nós, síndicos. É que acham, assim, sempre acham que a gente tá com má fé ou que tá protegendo e tal, e não, a gente ou que é preguiçoso mesmo, né? Ou a gente só tá tentando construir um caso, né, construir um cenário para que aquilo seja efetivo. Não adianta você fazer por fazer. Por exemplo, você dá uma advertência. O que adianta você dar uma advertência para um cara que está traficando droga dentro do condomínio? Lógico que você tem que dar, porque você tem que seguir o regulamento interno. Mas qual a efetividade disso? Só um detalhe, você tem que dar advertência não pelo tráfico de drogas, mas por alguma outra coisa. Sim. Porque, a não ser que você tenha como comprovar que aquilo ali é realmente algum... E se você tem como comprovar, você tem que chamar a polícia. Porque exato. é um crime, né? Então, mas... nesse caso específico, a autoridade policial, ela foi acionada todas as vezes. Só que quando a polícia chega,
o cara já ouve o barulho, já ou vai se esconde na própria unidade privativa do morador, ou vai de outro, porque não é um caso, né? Acaba tendo uma rede, que eu falo, uma rede de pessoas ali com a mesma intenção. Não, às vezes você não consegue. Se nem a polícia consegue prender um cara, como é que você vai conseguir? Vai falar o quê pros funcionários? Tranquem todos os portões, ninguém entra e ninguém sai, quando você efetivamente não pegou a materialidade, porque sem materialidade não tem crime. Já pediram pra eu fazer isso. Trancar o portão pra não deixar a pessoa sair. Aí chega lá, o cara já deixou, já jogou no jardim, já jogou a prova material, ainda você passa o quê? Passa a ser o vilão. Nesse né? tipo de situação de drogas, eu já vivenciei isso, inclusive no condomínio que eu moro, e aquilo que a gente adotou foi muito simples. As câmeras são muito boas nesse sentido de tentar evitar essa situação. De que forma? Esse tipo de procedimento, né, de comportamento, normalmente esse pessoal escolhe um lugar mais distante, mais ermo, para poder fazer uso do entorpecente. Então, primeiro ponto é detectar qual é o lugar que recorrentemente eles usam e garantir que ali você consiga instalar câmeras o mais rápido possível. Ato contínuo, a gente soltou um comunicado na época que vieram assinados por seis grupos. A empresa de segurança, a assessoria jurídica, o corpo diretivo, a administradora, teve mais 2. O próprio síndico. Não, o síndico fez parte só da também. Limpeza, né? Enfim, nós assinamos uma carta conjunta, divulgamos a todos os moradores, deixando bem claro que esta situação estava acontecendo e que caso viesse a ocorrer e o condomínio tivesse como intervir, todas as providências do âmbito policial seriam tomadas. Perfeito. Dito e feito, a coisa meio que sumiu, desapareceu, até que tipo uns 4, 5 meses depois voltou a acontecer um caso. E ali a gente tinha deixado bem claro o seguinte, que caso viesse a ocorrer de novo, a gente chamaria a polícia, e assim foi feito. E assim foi feito. Porque a pior coisa que você pode fazer numa hora dessa é alertar e depois não cumprir. E não fazer. Aí você perde credibilidade. É exatamente isso que eu falo para os corpos diretivos. Bom, resultado da brincadeira. Um jovem adolescente, menor de idade, foi chamado à polícia. A polícia constatou, ele estava com maconha, no caso, uma trouxinha de maconha. Foi levado para o DP. Na verdade, ele foi levado junto com o pai, porque a polícia, na hora ele entrou em contato com o pai já veio correndo, enfim, foram encaminhados para o DP, foi feito lá lavraram o boletim e tudo mais, enfim. O condomínio deixou bem claro o seguinte: nós não vamos tolerar esse tipo de comportamento. Mas um ponto que vocês levantaram é muito importante. Você tem que ter realmente a constatação, a prova de que aquilo ali é um entorpecente. Até para isso não virar conta. E não é só isso. Olha, uma coisa importante. Eu vejo que muitos síndicos fazem advertências verbais e não fazem advertências por escrito. Um indício... E um dos maiores indícios, a bem da verdade, dentro dos prédios, começam com uma advertência. Porque lembra, tudo cresce. Dentro do prédio nada começa assim, já começou a ferver. Não, começa. A pessoa, quando ela já tem um comportamento que não é um comportamento adequado, até para se tornar um condômino antissocial, porque veja, aqui nós estamos falando três situações para esse caso desse condômino, né? Até questão de inadimplência, o cara não paga de propósito para poder mostrar que, né, é uma afronta ao sistema. O cara é um caos perfeito. Exatamente. Né? A gente começa com uma advertência. Porque quando o jurídico ele vem e fala o seguinte: nós agora vamos ingressar com uma ação judicial em face daquela unidade privativa por mostrar a caracterização de um condomínio antissocial. Por favor, nos encaminhe todo o histórico da unidade privativa com aquelas pessoas residindo ali. A gente vai puxar desde a primeira advertência. Aí quando você vai puxando a primeira advertência, normalmente, vem a advertência, vem a segunda, aí já vem uma multa, aí já vem um outro comportamento, porque a pessoa, quando ela não se adapta, né, ao sistema, ao condomínio, ela já tem um histórico sujo. Ela já vem com um monte de outras situações. Acho que a gente até pode colocar, não sei se a gente já falou em programas anteriores, mas houve um caso, não me lembro onde, que um morador tinha levado uma multa, vamos pôr uma multa de R$1.000. Ele já foi lá e depositou 20 mil para Pernambuco.
Eu Tipo, ó, tá aqui, ó. Vou fazer de Pras novo, próximas. vou... É. Entendeu? Então, assim... É uma afronta. Exatamente. É uma afronta. Isso que você falou, eu vi, isso foi divulgado em alguns grupos de condomínio e eu, na época, comentei com alguns conhecidos, eu falei, olha, esse tipo de exposição, esse rapaz vai sentir o tamanho da encrenca que ele se meteu depois que acontecer a judicialização desse caso, né? Mas exatamente, ele pode até achar num primeiro momento de que, eu sou... É festa, Foi engraçadão, né? eu sou engraçadão, vou lá e deposito 20 mil, a multa, o condomínio já tinha aplicado a multa, ele foi lá e depositou 20 mil 20 vezes o valor, antecipadamente como se fosse e falou, olha, cala a vou boca. fazer isso. Bom, não precisa dizer, né, que a hora que isso bater num juiz e o juiz vê que o cara foi Então. arrogante nesse ponto, isso depõe contra ele. Mas só deixa eu concluir um ponto que eu acho importante com relação ao antissocial. Nós já tivemos, apesar de ser realmente uma situação bastante rara, né, no judiciário, nós já tivemos caso no passado, se eu não me engano foi no Rio Grande do Sul, que um juiz determinou que o morador não poderia mais continuar residindo no Sim. prédio. E ele teve que sair dali. Então, Rio Grande do Sul, né? não, mas, de novo, Não, isso pra gente, levando em conta aquilo que nós comentamos num programa passado aí sobre violência nos condomínios, isso pra mim serve para corroborar, e inclusive para quem está nos assistindo, sejam síndicos ou sejam condôminos, o cuidado que as pessoas têm que começar a ter com algumas ações, algumas atitudes, alguns comportamentos que tomam dentro do seu condomínio. Até preciso me explicar, porque É, eu falei eu Rio ia Grande pedir do pra Sul. você falar, por quê? Porque o Rio Grande do Sul ele é à frente do seu tempo em relação a decisões judiciais que corroboram com o que está acontecendo na sociedade. Por que eu tô te falando isso? Aqui em São Paulo, a gente